Pois bem, vamos dar continuidade à nossa execução, agora conhecendo quais seriam os atos atentatórios à dignidade da justiça. Quando, em que situações, o sujeito comete este babado, né? Ato atentatório, o nome é forte, à dignidade da justiça. Veja comigo, como eu já tinha lhes anunciado, no artigo 600 do CPC, há uma série de hipóteses de atos que são considerados como atentatórios à dignidade da justiça. E que, vá grifando comigo, podem ser praticados pelos executados durante a execução, motivo pelo qual devemos observá-los. O referido artigo prevê, então, vamos conhecer juntinhos, as hipóteses de atos do executado que são considerados como atentatórios à dignidade da justiça. Primeiro deles, fraudar a execução. Momento importante, a gente já começa o bloco com tudo. Não confunda fraude à execução com fraude contra credores. Essa foi uma questão subjetiva das dissertativas do concurso de analista judiciário de um dos TREs de 2012. Então, excelente pergunta. Candidato, vamos lá, demonstra teu conhecimento. Qual a diferença entre fraude à execução e fraude contra credores? O aluno de professora Sabrina Dourado vai saber responder se a pergunta vier numa prova de analista do TRT de olho fechado, destro de mão esquerda. Fraude à execução é aquela tentativa e, em muitas situações, investida do executado de destruir o seu patrimônio celeste para impedir que a execução lhe atinja. Porque, fala sério, o executado está numa situação difícil, né? Ele não pagou o que ele devia. Pense no meu cheque borrachudo. Ele até tem um patrimônio que poderia ser apreendido pelo Poder Judiciário para quitar o seu débito. E ele agora tem medo, ele tem muito medo, que esse patrimônio seja utilizado como fonte de pagamento do que ele deve. Tendo em vista a natureza humana, corre sangue nas veias, né? Não justificando acerto e desacerto, é comum, e isso foi notado e colocado na legislação, que o sujeito nessa situação difícil queira dilapidar o seu patrimônio. Como seria essa dilapidação? Fingindo vender, transmitindo e colocando às vezes em nome de laranja. De repente, ganhando alma elevada e doando esse patrimônio, uma doação apenas ali para que o Poder Judiciário não encontrasse patrimônio no seu nome com a sua titularidade. Quando já existente um processo, o insolvente buscar a dilapidação do patrimônio, a fraude à execução. Agora, a fraude contra credores é irmã da fraude à execução. Com o detalhe de que a fraude contra credores, ela tem lugar para um devedor que, atenção, não processado, ainda não demandado, queira praticar idênticas condutas, prejudicando os interesses dos seus credores. Em especial, diz a lei material, os credores quirografários. Então, perceba, na fraude contra credores ainda não há processo. A cena é a mesma, um devedor insolvente, temeroso dos efeitos que vão lhe ser acometidos quando esses débitos vierem a ser cobrados. Ao mesmo tempo, se já está em curso um processo, aquela tentativa vã de destruir o patrimônio vai te lembrar fraude à execução. Importa saber, muita atenção, aqui indispensável lhe lembrar que a fraude à execução é tida como mais grave porque nós estaríamos ludibriando não apenas ao indivíduo. Nós estaríamos ludibriando não só o credor, ali colocado como exequente, mas o próprio Poder Judiciário. Então, para a fraude à execução, é pressuposto fundamental a existência do processo, com um detalhe fundamental da existência de um processo para o qual o devedor já tenha sido citado. Ao mesmo tempo, fraude contra credores, a qual não se confunde com a primeira, é vício social, vício do consentimento. Aquela figura colocada na lei civil, a qual importa em anulabilidade, não é verdade, dos negócios jurídicos ali firmados. Agora vamos ao inciso 2, vem comigo. Quando se opõe maliciosamente à execução, o executado, empregando meios ardis e meios artificiosos, e a quem faça de tudo, né, para se opor à execução,
assim como aquele que resiste injustificadamente às ordens judiciais, e a campeã de audiência em prova, galera, aquele que é intimado não indicar ao juiz em 5 dias quais são e onde se encontram os bens dele sujeitos à penhora, bem como seus respectivos valores. Aqui também vale uma atenção no seu caderno. Que atenção seria esse? Desde as reformas, lembra que eu lhes disse no primeiro bloco? Galera, o ano de 2006 foi um ano marcante para a execução. Foi um ano marcante para a execução, porque ali nós temos, eu lhes diria, uma recalchutada, sabe? Nós demos uma sacudida na execução que estava ainda defasada, não trazia ao credor uma possibilidade mais eficaz de efetivação dos seus títulos executivos. Desde então, passa a ser do credor da Celeste, Celeste hoje é nossa credora, a tarefa de indicar os bens de professora Sabrina Dourado que serão levados à penhora. É como se Celeste, ó, com o dedinho, dissesse assim, olha, excelência, este, aquele e aquele outro bem da professora Sabrina, se ela não pagar em dinheiro. Esta é a estrutura executiva moderna. Professora, e não era assim antes, não? Não. Eu, devedora, é que sempre indicaria os meus bens que seriam levados à penhora. O que é que sobraria para Celeste? Tralhas velhas. Porque, mais uma vez, pensa comigo, corre sangue nas veias do devedor. E o devedor, intimado para indicar os bens dele a ser levados à penhora, não iria, muito dificilmente, para não dizer impossível, apontar os seus bens preferidos para serem levados à constrição judicial. Agora, às vezes acontece do credor se vir impossibilitado de fazer essa indicação. Vamos imaginar que Celeste, ela não saiba do meu patrimônio, ela não conheça a minha leva patrimonial, ela não sabe nem como me indicar, ou como indicar os meus possíveis bens a serem levados à penhora. Nestes casos, vale a ressalva de que aplica-se o disposto no inciso 4 do 600. Se Sabrina, diria ela, não indicar esses bens em 5 dias, eu estarei cometendo um ato atentatório à dignidade da justiça. Agora, o que é que Sabrina, devedora nesta aula, o que é que os devedores, os executados, sofrerão em termos de consequência quando praticarem qualquer desses atos atentatórios à dignidade da justiça? Então, veja, e de acordo com o artigo 601 do CPC, nos casos previstos no artigo anterior, o devedor incidirá em multa fixada pelo juiz em montante, galera, não superior à multa rechonchuda, a 20% do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções. Que outras sanções seriam estas? De natureza processual ou material, multa esta que reverterá, minha galera, perceba, multa esta que reverterá em proveito do credor. Essa também é uma questão comum de prova. A quem a multa seria revertida? A quem ela seria ofertada? Seria ao ente público? Não. Esta é uma multa típica que será entregue ao credor. Credor que sofreu com as ingerências maliciosas de um devedor que cometeu um ato atentatório à dignidade da justiça. Professora, mas eu poderia pensar em outras consequências maléficas, afora a que se estabelece quando da incidência de qualquer uma dessas condutas? Não tenha dúvida, galera. É importante lhes lembrar que, afora a referida multa de 20%, o sujeito ele pode sofrer outras consequências. Ele pode ser reputado um litigante de má-fé e ele pode também sofrer com as ingerências de outras esferas, inclusive a esfera penal. Então, fica aqui a dica dos atos atentatórios à dignidade da justiça. Então, vejamos. Ainda aqui um destaque que eu queria que você visse na tela. Ressalve-se, porém, o parágrafo único do 601. Artigo este que nos lembra que, como lhes dizia, fora as demais sanções previstas em lei, o juiz pode relevar a pena se o devedor, olha que fofo, se comprometer a não mais praticar qualquer um dos atos definidos no artigo 600. E se oferecer um fiador idôneo, atenção, que responda ao credor pela dívida principal, mas apenas pela dívida principal, professora Sabrina? Não, acrescida de juros, sem que nos esqueçamos ainda de despesas e dos honorários advocatícios, que nesta execução, que a gente chamou de reformulada, permite ao juiz fixar desde logo honorários advocatícios na execução.
Então, repassamos os atos atentatórios à dignidade da jurisdição, destacamos, insisto, aqui acredito que eu lhe dei uma questão da prova, a diferença oportuna entre fraude à execução e fraude contra credores, sem que nos esquecêssemos, de juntinhos verificarmos as consequências que surgem em razão daquele que pratica um ato atentatório à dignidade da justiça, com direito à possibilidade que o juiz releve a referida multa se o devedor se comprometer, que nem aquele Garfieldzinho bem sofrido, demonstrar que não vai mais incidir naquela referida conduta. Agora, para tudo, a gente chegou num momento importante do estudo da execução. A famosa liquidação de sentença, a qual eu já começo lhe lembrando, era no passado processo autônomo. E nos dias de hoje é simples fase executiva. Repita, prof, claro, até o ano de 2005, que também foi importante para a execução especial para o cumprimento de sentença, a liquidação ela era compreendida como um processo. Eita paixão por processo autônomo. Quando, então, nós nos percebemos que seria desapropriado montar uma estrutura processual autônoma para tornar líquida uma decisão judicial. Resolvemos, então, apelidar a liquidação de simples fase. Então, perceba, somente obrigações líquidas podem ser objetos de ação executiva, e meus alunos já sabem disso. Agora, o que a gente considera como líquida? Líquida é aquela obrigação que tem determinado e mensurado o objeto da prestação, ou seja, quanto já se encontra definido o famoso quantum de beato, o valor da dívida. Nas obrigações de pagar quantia, ou de fato a ser prestado nas obrigações de fazer, ou ainda de um objeto a ser entregue nas obrigações de entrega de coisa. Então, é fundamental para que possamos pisar o pé certeiro na execução, que a dívida já seja líquida. Líquida é aquela que já tem valores bem especificados. Com o destaque de que, não sendo líquida, será indispensável, será fundamental que iniciemos a fase de liquidação de sentença. Agora, quero lhe chamar a atenção para um detalhe. Vale ressaltar que o procedimento de liquidação, veja comigo, se destina exclusivamente aos títulos executivos judiciais, motivo pelo qual conclui-se que a iliquidez dos títulos executivos extrajudiciais impede por completo sua execução, pois deixará de ser considerado título executivo. Eu adoro fazer você entender isso aqui. A liquidação, ela tem um nome, não é? Liquidação de sentença. Ponto. Não façamos abstrações. Apenas títulos executivos se sujeitam à liquidação. Ô, prof, e se eu tiver nas mãos um título executivo extrajudicial, ainda não líquido, babado? Por que há um babado ali? Porque não sendo o título extrajudicial, desde logo líquido, o código manda trucidar a execução, na minha linguagem didática. Ou seja, na linguagem técnica, a execução do título extrajudicial não líquido deve ser extinta. Não há um filtro, um roteiro de liquidação para os títulos executivos extrajudiciais. Eles são do tipo, meu irmão, ou é ou não é líquido, certo e exigível. Se não forem, diria o juiz, meu filho, pegue seu banquinho e saia de mansinho, já que não há aqui como levar adiante essa execução. Lembra que nós aprendemos? Artigo 618, é nula a execução, que não se paute, num título executivo, líquido, certo e exigível. Agora, há ainda a vedação na liquidação, e essa é uma máxima, de que se rediscuta a lide, ou que se modifique o teor da sentença que a julgou. A liquidação tem por propósito quantificar, avolumar o valor de uma dada decisão até então ilíquida. Não há possibilidade de abrirmos a discussão para verificar a justiça ou injustiça do comando ali exarado, de modo algum. É fundamental compreendermos que a liquidação se presta apenas para fazer quantificação, detalhada através de uma fase que pode ter 3 distintas naturezas. Uma delas mais leve, mais fraquinha nos dias de hoje. Quais são as 3 liquidações que vêm encarreadas nos artigos 475b e seguintes?
Liquidação por cálculo, que a gente vai ver que é excepcional. Eu lhes diria excepcionalíssima. Liquidação por arbitramento e liquidação por artigos. Com relação aos títulos judiciais, veja comigo na tela, como a sentença civil, por exemplo, devem, em regra, já serem líquidos, já que somente se admite prolação de sentença ilíquida quando o pedido for genérico, na petição inicial. Assim sendo, quando o autor tiver formulado o pedido certo, será vedado ao juiz proferir sentença ilíquida. Ainda tem esse detalhe. É pressuposto, voltemos à base, que a liquidação, ela pressupõe uma sentença ilíquida. Opa, e as sentenças ilíquidas, agarrem a informação, elas só podem ser proferidas quando o autor formula pedido genérico. E aí eu fico imaginando o que é que você está pensando aí do outro lado da telinha. E me vem a ideia, uma possível dúvida que esteja agora, não é, tomando a sua cabecinha acerca do pedido genérico. Por isso é que, tentando adivinhar o que você pensa, eu devo lhe lembrar que o pedido genérico é um pedido certo e determinável, o qual, de logo, registre-se, é excepcional. E só nas hipóteses também expressas e explicitadas pela lei será autorizado. Opa! Artigo 286 te lembra a vítima de um ato ilícito. Te lembra aquelas demandas que discutam universalidades. E assim sucessivamente. Importa saber é que se o pedido for genérico, a sentença será também líquida. Agora, pedido, e eu trouxe aqui na tela, o pedido genérico, ademais, só pode ser formulado nas hipóteses previstas pela lei, mais especialmente no artigo 286. Ah, quero reforçar, professor, então me ajuda. Nas ações universais, se não puder o autor individualizar na petição os bens demandados, isso é muito comum no inventário e na partilha. Às vezes, Celeste, o sujeito falece, né, e ele deixou tanto patrimônio, tantos bens, às vezes de diferentes espécies, que você não tem como quantificar desde logo na petição inicial a lista desses bens todos. E aí, professora, fica sem iniciar o processo? Não. Você formula um pedido certo e deixa para determinar os bens em outro momento do processo. Do mesmo modo, veja o inciso 2 comigo. Quando não for possível determinar de modo definitivo as consequências de ato ou fato ilícito, bem como quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Ademais, seguindo aqui ainda, galera, é preciso lhes lembrar que o parágrafo 3º, esse arrasa, hein? Também proíbe a prolação de sentenças ilíquidas nas hipóteses previstas no artigo 275, inciso 1 e 2. Nas alíneas mais especificamente aqui tratadas, D e E do CPC. Quais seriam essas hipóteses nas quais, mesmo que formulado o pedido genérico, o juiz não pode proferir sentença líquida? Naquelas causas que envolvam ressarcimento por acidente de veículos de via terrestre, assim como naquelas outras tantas em que se discuta um contrato de seguro. Então, procedimento sumário, quando o foco, o tema nele discutido for acidentes de veículos de via terrestre, assim como contratos de seguro, vedada estará e pré-estipulada a proibição de sentenças ilíquidas, mesmo que o pedido seja genérico. Ademais, eu me recordo que eu lhes disse isso na aula passada, e aqui vale mais uma vez frisar. Pelo sistema dos juizados, lembra dos juizados? Aquelas criaturinhas fofas, atreladas ao Césio. Que seria Césio? Celeridade, E de economia, o S de simplicidade, como tudo na nossa vida tem que ser simples, informalidade, assim como oralidade. Por conta dessas balizas norteadoras dos juizados, nada de sentença ilíquida por o juiz. Lá, mesmo que genérico, a disposição expressa da 9.099 é de que ele não poderá proferir sentenças ilíquidas. Então, não há, repita comigo, não há liquidação de títulos extrajudiciais, lá eles, sempre certos, líquidos e exigíveis. Também não há liquidação, porque há vedação de sentenças ilíquidas no sumário e nos juizados. Agora, ainda que não haja parâmetros de provas acerca dos valores, na verdade, aqui no plural, de danos a serem indenizados nesses dois últimos casos citados, o artigo 475-A, atenção,
O artigo 475-A do CPC determina que o juiz deverá fixá-lo a seu prudente critério, mas nunca deixar a apuração para a fase de liquidação. Então, não haveria a possibilidade, mesmo que o juiz ali combatido, sofrido, dissesse, mas está difícil, como eu vou? Não adianta. Nestes casos, sabe aquela história do vou ter que te engolir? O juiz vai ter que engolir uma sentença líquida. Eu brinco com vocês, até os centavos ele vai ter que especificar, já que não há possibilidade de liquidação. Agora, eu trouxe uma dica da jurisprudência, né? Vale a gente robustecer os conhecimentos. A jurisprudência também tem se orientado, galera, no sentido da necessidade de se calcular juros e correção monetária. Já que esta necessidade, pura e simples, de fazer cálculo de juros e correção monetária, não tornaria ilíquido o crédito, uma vez que a obrigação, cujo montante possa se apurar por meio dos cálculos aritméticos, é considerada de líquida. Porém, esse porém também é tudo, hein? Havendo necessidade de se produzir provas para mensurar o saldo devedor, ilíquido será considerado tal crédito, como é o caso do contrato de abertura de crédito, que não pode ser executado porque depende da comprovação do saldo negativo existente no momento qual é apurável por simples cálculo aritmético. Nesse sentido, eu trouxe essa súmula que é importantíssima e que cai em prova, caiu no TRT da 10ª região. Caiu agora, no dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro, na prova de analista judiciário, execução de mandados. Então, não dá para deixar de lado, vale a sua aprovação. O que é que diz a súmula 233? Vem comigo. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, não tem natureza de título executivo, porque faltaria a ele dados de liquidez que impossibilitariam a execução dos títulos extrajudiciais. Agora, com relação ao procedimento da liquidação, eu devo te lembrar ainda que a lei que reformulou, passou a contemplar a liquidação como simples fase, foi a lei importantíssima, teve 6 meses de vacácio, a 11232 de 2005, né, a qual, né, e eu já tinha lhes dito isso, altera a própria natureza jurídica da liquidação, que até bem pouco tempo atrás era de processo autônomo, encerrando-se a mesma por uma sentença, a qual seria impugnada por meio de uma apelação. Até porque, veja, nós já aprendemos que as sentenças, tanto terminativas, quanto as intituladas de definitivas, elas serão atacáveis por meio da apelação. Ademais, lembre-te, essa apelação tem prazo de 15 dias e era, no passado, pensa comigo, o recurso aplicável para estas sentenças em sede de liquidação. Ocorre que, atualmente, então vamos ao hoje, liquidação é, pelo 475-A, uma fase. Eu sei que vocês já sabem disso, que bom. Do processo original a ser instaurada depois da prolação da sentença, da fase de conhecimento, com vistas a complementá-la, declarando-se a partir da liquidação o quantum de beato, ou seja, o objeto também a ser entregue. Ademais, a liquidação será encerrada, por decisão interlocutória. E aqui vale lembrar que o recurso das decisões interlocutórias não será apelação. Esse tema, como eu gosto sempre de ir pontuando, quando cai, se cai, me vem de logo à memória numa questão da prova de TRT da 6ª região de Pernambuco. Pois é, assunto que é muito, muito cobrado. A decisão interlocutória da liquidação desafia não agravo retido, e sim agravo de instrumento. Então, não há mais falar em apelação, e sim, veja comigo na tela, em agravo de instrumento, já que a natureza da decisão que encerra a liquidação, minha professora me lembrou, é a de interlocutória. Agora, a despeito da liquidação não mais ter natureza jurídica de processo autônomo, e sim de fase ou incidente processual, alguns doutrinadores, os quais eu cito aí, não é, como grandes nomes, o Cândido Rangel Dinamarco, o próprio Vambier, que classificam como sentença a decisão que encerra a fase liquidatória, embora desafiada de agravo por instrumento. Isto porque a decisão de liquidação resolveria nova questão de mérito controvertida. Há aqui de se fazer o destaque, de que eu trouxe a posição da doutrina para você ganhar maturidade com a disciplina. A posição da doutrina acerca da natureza da decisão.
Só que prevalece o entendimento em que pese esses doutrinadores fazerem alusão à figura de uma sentença, a postura de interlocutória, mesmo resolvendo-se ali uma questão de mérito. Já se suplantou essa ideia. Decisão interlocutória que, insisto, por osmose, desafiaria agravo de instrumento. Lembra, agravo de instrumento é aquele que vai direto para o tribunal. Agravo de instrumento é aquele que tem prazo de 10 dias, depende de preparo. E segue as regras, as lições do 522 ao 529 do CPC. Agora, vamos colocar a mão na massa e conhecermos o procedimento da liquidação. Já que nós estamos ante uma fase do mesmo processo, a liquidação ela deve ser requerida no mesmo juízo em que foi proferida a sentença líquida. Com um detalhe, não há necessidade, nem sonho, nem cochilando, de pensarmos em citação e liquidação. Para tudo. A liquidação será iniciada e o advogado constituído será intimado da etapa de liquidação. Cuidado, porque aqui também nós estamos discutindo questões de prova frequentes. A intimação não é pessoal, não será direcionada à parte, e sim ao seu advogado. Porém, eu quero chamar a sua atenção a ideia de estrutura de competência para a sentença penal condenatória, para a nossa queridíssima sentença arbitral, que a gente aprendeu, que tem natureza de título executivo judicial, assim como sentença estrangeira, já que a competência será relativa e deverá observar o critério territorial previsto para o processo de conhecimento, uma vez que não há processo civil de conhecimento prévio. A liquidação individual da sentença coletiva, mais um destaque, por ser ali instaurada pela vítima ou pelo seu sucessor, também não corre no mesmo juízo do processo coletivo, já que ela deverá ser livremente distribuída conforme as regras de competência própria. Então, aqui eu busquei delimitar a figura da competência na etapa de liquidação. E a gente vai desenvolver esses últimos minutos do bloco, lembrando, então, que a liquidação ela será simples fase. Lembrando que ela será iniciada nos mesmos autos, observadas as regras de competência que eu lhe trouxe. E que tão logo seja ela iniciada, será o advogado da parte interessada intimado para mobilizar a referida liquidação, a qual pode se dar por 3 distintas espécies que outrora eu já anunciei: por artigos, por cálculo e por arbitramento. Vale lembrar que a liquidação, galera, que a gente vai apelidar de liquidação por simples cálculo, é hoje excepcional. Por quê? O artigo 475-B nos lembra que só será viabilizada a liquidação por simples cálculo, só e somente só, quando o devedor for beneficiário da gratuidade judiciária. Então, perceba, a liquidação será por simples cálculo quando o devedor for beneficiário da gratuidade judiciária. Aí, nesse caso, o Código entende que é razoável, é importante que seja o processo encaminhado ao contador do juízo. Posso supor a dificuldade que teria o beneficiário da gratuidade judiciária de arcar, de suportar os custos decorrentes dessa quantificação, mesmo que mais simplória. Ademais, o Código se preocupa com o credor ensandecido, que tenha dado a louca na peruca e tenha lançado mão de cálculos exorbitantes. Agora eu vou ficar rico. E mobilize cálculos que sejam, olha, astronômicos, obesos, gigantescos. Nestes casos, por uma via excepcional, será então iniciada a liquidação por simples cálculo. Aí você deve também estar se perguntando, mas professora, já que hoje a liquidação por simples cálculo no processo civil, lá no processo do trabalho é diferente, o PROARI vai te ensinar, e muito bem. É importante que eu te lembre que aqui, só e somente só, nestes casos, será instrumentalizada a liquidação. Porque não sendo o caso de um devedor que deu a louca na peruca ou de um devedor hipossuficiente, será o credor, atenção, será o credor, na verdade seria um credor e não um devedor beneficiário da gratuidade judiciária, me perdoem, assim como um credor que tenha dado a louca na peruca dele, não o devedor. A legitimidade para iniciar a liquidação é do credor. Interessa que para as hipóteses que não seja, repita, do credor beneficiário da gratuidade judiciária, agora sim, ou para um credor que tenha dado a louca na peruca e tenha ficado enlouquecido com a possibilidade de ganhar um bom dinheiro,
é fundamental lhe lembrar que é ele que apresentará a planilha com os cálculos dos valores que ele entende que lhe sejam devidos. Mas nós vamos conhecer essa regra, que é do 475i, no nosso terceiro bloco da aula de hoje.